Olá, vamos estudar a palavra do nosso Deus. E o estudo de hoje é sobre o caminho de Deus. Vamos estudar qual é o caminho que Deus deixou escrito para nós. Há um caminho ensinado por Deus para todos os seres humanos andar nele. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deve andar. Isaías 48, verso 17. Precisamos andar nesse caminho, o qual Deus ensinou. Como diz o profeta Jeremias: eu sei, o Senhor, que não cabe o homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. Pois o passo do homem são dirigidos pelo Senhor, como disse o rei Salomão. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Provérbio 20, verso 24. Como foi a advertência do Espírito Santo para nós não perder de vista o caminho de Deus? Quando te desviar para a direita e quando desviar para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho e andai por ele. Isaías 30, 21. Pois esse é a importância de dar ouvido à voz do Espírito Santo, pois ele nos guia para nós não desviar nem para um lado nem para o outro. Jesus nos advertiu. Disse Jesus: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, disse Jesus, mas falará apenas o que precisamos ouvir, e anunciará o que está por vir, disse Jesus. Como advertiu o rei Salomão sobre o perigo de andar por caminho que não são o caminho ordenado por Deus. Disse ele: pois há caminho que parece direito ao homem, mas são caminho de morte no final. Provérbio 16, 25. Infelizmente, parece que os seres humanos não veem o perigo de inventar caminhos contrários ao caminho de Deus. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinaí, ele deu as 2 tábuas da aliança, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Êxodo 31, verso 18. Pois ali estava o caminho verdadeiro de Deus, que conduz o homem para a vida eterna. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para ensinar. Êxodo 24, 12. Justamente foi assim que Jesus contou o que ele veio fazer. Disse Jesus: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou
e me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar, disse Jesus. João 12, 49. A missão que Jesus ensinou é a mesma missão do Pai, pois ele ensinou os mandamentos do Pai, que dá a direção para a vida eterna. Disse Jesus: eu sei que os seus mandamentos é a vida eterna, porquanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. João 12, verso 50. Pois esta é a orientação de Deus para todos os seres humanos, ficar ciente que o caminho vem do pensamento de Deus e não dos seres humanos, como ele mesmo disse, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 9. E ele continuou dizendo: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Salmos 89, 34. Sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente, disse Salomão. Nada lhe pode acrescentar e nada tirar. E isso faz Deus para que os homens temem diante dele. Eclesiastes 3,14. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai, da luz em que não há mudança e nem sombra de variação. Tiago 1, 17. Pois este é o caráter do nosso Deus. O que acontecerá quando o homem mudar o caminho de Deus para a sua própria ideologia, seguindo seus próprios pensamentos? Disse Jesus: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, pois que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino do céu. E aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Em Mateus 5,19. Se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, disse Jesus, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acha escrito nesse livro. Em Apocalipse 22:19. Disse o apóstolo Pedro: pois melhor for nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volver para trás, apartando-se do santo mandamento que foi dado. Segundo Pedro 2:21. Amigo, eu creio que o seu objetivo é ter a vida eterna. Pensamos um pouco. Não devemos esquecer de nenhum dos mandamentos de Deus, como falou São Pedro, para que vós recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Segundo Pedro 3:2. O que Jesus nos advertiu dizendo? Disse ele, bem profetizou Isaías
a respeito de vós, hipócrita, como está escrito: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito de homens, disse Jesus, negligenciando o mandamento de Deus, guardando as tradições dos homens. Marcos 7, 6-8. Devemos cuidar com a doutrina de Deus, para não enganar com as doutrinas dos homens. Amigo, vamos meditar nesses versículos da palavra de Deus? E se for possível, anota cada um desses versículos no seu caderno, para você não perder, porque não é fácil lembrar de todos eles. E que Deus continua te abençoando para o encontro de Jesus quando Ele voltar. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe o like e compartilhe para que a mensagem de Deus alcance a todos. E que Deus nos abençoe.